Olá! Está começando o programa História dos Gêneros da TV brasileira. E hoje vamos falar dos programas de entrevista. Nesse documentário, classificamos como programas de entrevista aqueles que têm um ou mais apresentadores, sem a plateia. Os programas neste formato surgiram a partir dos anos 80. Com a redemocratização do Brasil, ressurgiu a liberdade de expressão. E como conta o jornalista Nelson Gonçalves e o professor universitário Cláudio Coração, havia uma necessidade de se discutir temas políticos. Se você fizer uma demarcação histórica, pelo menos você tem a partir da democratização, da redemocratização, sobretudo a partir dos anos 80, o aparecimento de programas de entrevistas na TV brasileira, alguns sendo consolidados no dia a dia como programas que tentam fazer esse exercício da discussão de temas além da superficialidade. Porque a gente tem um processo de abertura política final dos anos 70 e início dos anos 80. Nesse processo de abertura política, você passa a ter uma necessidade de programas de entrevistas ao debater a pauta pública, né? E alguns programas surgem nesse contexto. 3 principais programas dos anos 80. São eles: Abertura, Canal Livre e Roda Viva. Roda Viva é um programa importante que surge em meados dos anos 80 na TV Cultura, que vai trabalhar essa ideia da arena pública no próprio formato do programa, né? E como entrevistado que debata e reflita, geralmente uma personalidade do mundo político, econômico, cultural, que reflita e debata esse novo momento do Brasil no processo de democratização. O Roda Viva não está sozinho nessa, você tem os programas da Bandeirantes, que é um canal que priorizava o jornalismo nesse momento, né? O Canal Livre é um emblema nesse sentido, ou seja, um espaço de liberdade nas pautas democráticas a partir desse momento. Já nos anos 90, o Brasil passava por grandes dificuldades econômicas, melhorias nas leis ambientais e grandes conquistas nos esportes. Nos anos 80, com a abertura política, ela passa a estar, na realidade, a necessidade de programas de entrevista específicos, atendendo a demanda do debate público, né? Que vai ser reforçado nos anos 90 a partir de novas demandas que você colocou, né? Da questão ambiental, da questão da nova ordem mundial e dos problemas econômicos no Brasil. Então era muito comum a figura dos repórteres que assinavam, que passam também a ter o emblema de comentador e entrevistador, né? De personagens que podiam dar conta dessas demandas ambientais, econômicas, do mundo dos esportes, do mundo da cultura. As emissoras enxergaram nesse gênero a união de entretenimento e jornalismo. E essa ideia da informação com entretenimento está presente em N programas. O limite entre informação e entretenimento vai ser cada vez mais difícil da gente se dissociar mesmo, pensando em gênero e formato. O professor ainda destaca Cara a Cara, First Class, Perfil e Fogo Cruzado como os principais dos anos 90. Quando a Marília Gabriela sai do TV Mulher, porque o TV Mulher é precursor de uma série de elementos, né? E ele meio que coloca no programa de variedades o elemento da entrevista como algo central. Então ela acaba se transformando, uma jornalista que acaba se especializando na questão da entrevista. E o Cara a Cara, que é a experiência dela na Bandeirantes, leva essa experiência da entrevista no plano do aprofundamento com o perfilado que está ali frente a frente com ela. Conexão do Roberto Dávila também leva essa ideia do perfilado, geralmente no universo mais intelectualizado desses entrevistados, e leva aquela ideia do jornalismo do furo, né? O cara que conseguiu entrevistar o fulano de tal. O perfil também escancara essa ideia, em um determinado momento, de colunismo social, ou seja, de cobrir festas e eventos. E que essas reportagens, no caso, eles são repórteres mais despojados, vamos assim dizer, que os jornalistas mais sisudos, e que nessas coberturas todas, qual que é o elemento fundamental? A conversa com os convidados e os frequentadores desses locais, dessas festas e desses eventos. O Fogo Cruzado tinha isso, quer dizer, o entrevistado ele não seria poupado. E não seria poupado do quê? Sobre o quê? De um assunto que ele falaria. Né? Por isso Fogo Cruzado. Então essa ideia que é diferente um pouco até dos nomes dos programas, né? Roda Viva, a ideia da arena, Cara a Cara, a ideia da conversa plano contra plano, só que no Fogo Cruzado não.
é a ideia do desnudamento do entrevistado, do tema que o entrevistado fosse falar, atendendo às demandas também da especialização. Geralmente, temas ligados à política, no caso do Fogo Cruzado. No Provocações, que também o nome na cultura é provocar, né? Tirar do entrevistado, sair do senso comum, a ideia do provocar, né? Mas aí no Provocações a gente de todos os naipes. No Fogo Cruzado era mais específico. A jornalista Maíra Ferreira pontua que mesmo com essa liberdade de expressão, ainda havia assuntos tabus. Então, quando falamos em programas de entrevista, é sempre importante a gente abrir espaço para discutir temas que muitas vezes são tabu na sociedade. E essas barreiras caíram após a virada do século XXI, e os assuntos transitavam de política a sexo. A TV estava mais aberta para o que antes se considerava extrema baixaria e polêmica. Certo, Maíra Ferreira? Quando a gente entra nesse século XXI, a mente das pessoas está um pouco mais aberta para discutir algumas questões, e a sexualidade é uma delas. O programa de entrevista é um espaço que se abre para essa possibilidade de discussão. No novo século, a TV passou a ter um programa de entrevista específico de cada área, como por exemplo, Ação, 3-1, De Frente com Gabi, Entrevista Record, Vai e Vem, Show Business e Pronto Atendimento. Maíra comenta os que mais se destacam desta lista. O Ação, da Globo, né, é um programa que é apresentado pelo Serginho Groisman, e a proposta do programa é exatamente discutir ações vinculadas à cidadania, na qual há um grande reconhecimento e identificação de quem assiste, dos telespectadores, com aquilo que tem sido falado, e é uma possibilidade de demonstrar como bons exemplos podem vir a ser aplicados em outras localidades e por outras pessoas, dizendo que o mundo é possível de se melhorar um pouco. Marília Gabriela é tida como uma das grandes entrevistadoras brasileiras, e o programa dela no SBT, embora ele traga celebridades que já comentam e são entrevistadas em outros programas, ela sabe muito bem conduzir uma entrevista e explorar aquilo que está até no íntimo do entrevistado de uma forma singular, pela própria característica dela. Então, embora muita gente considere que ela faça muitas caras e bocas no momento da entrevista, mas esse é o estilo Marília Gabriela de entrevistar, mas o que eu acho que a gente tem que levar em consideração é a forma como ela consegue fazer aquela pergunta que está, né, com a pulga, que o telespectador ainda tem a pulga atrás da orelha a respeito do entrevistado, sem, em muitos momentos, não constrangê-lo, que eu acho que esse é um papel de um bom entrevistador, não constranger o entrevistado. O programa da Band, ele entra muito na questão da discussão de negócios, e embora seja algo muito segmentado para um público específico, ele cumpre muito bem o seu papel de discutir em profundidade temas do universo, do negócio, do show business, e é exatamente nesse sentido que ele contribui para uma reflexão um pouco aprofundada de economia, sem ser o economês, como a gente chama, e é por isso que contribui para um segmento de público. Então, por isso que não é todo mundo que gosta e assiste ao programa aos domingos. O Pronto Atendimento da TV Cultura, ele tem uma proposta muito interessante, na exata medida em que ele faz uma entrevista sobre um assunto específico, né, diariamente, durante a manhã, que é o horário que a dona de casa, quem está indo trabalhar, está assistindo ao programa e esclarece dúvidas. Então é aquele jornalismo que a gente chama de prestação de serviço por meio de uma boa entrevista, de uma boa condução. Nessa mesma época, surgiu nos programas de entrevista uma nova vertente: a sátira dos consagrados. Mas quando pensamos num público jovem que hoje está muito antenado, com uma dinamicidade, o programa de entrevista ele às vezes não consegue acompanhar tudo que é dinâmico. Embora ele seja uma discussão, embora ele seja um diálogo, ele não consegue ser dinâmico, porque muitas vezes são apenas duas pessoas conversando sobre um tema específico. Maravilhosa. Boa noite, Marília Gabriela. Boa noite, Marília Gabrierpes. Aliás, Marília Gabriela Baston de Toledo Cochrane. Então, quando programas de humor ou outros programas de entretenimento da televisão brasileira, eles começam a parodiar alguns dos programas de entrevista existentes, eles chamam a atenção de um determinado público, principalmente o público jovem, para esse programa de entrevista, e de repente chama a atenção para aquilo que a pessoa tinha enquanto estereótipo de ser chato, mas na verdade era um desconhecimento. Começando mais um De Cara com Datena. Exatamente isso, mudei de programa, meu médico falou pra eu tomar cuidado com meu coração. Mas eu quero falar que eu não tenho medo de ameaça, não. Não tive medo do ataque de PCC, vou ter medo de ataque cardíaco. Então, a partir do momento que nós temos programas de humor que fazem essas paródias
que levam para o lado engraçado, eles chamam a atenção até para o lado sério, que é o programa de entrevista. Chegamos ao fim do primeiro programa. Te espero no próximo. Até lá!